dentro do projeto do mês de maio, que é o uso racional de medicamentos. Vamos conversar com a coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Santa Maria, agora Centro Universitário Santa Maria, a professora Daniele Rocha. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Conrado, e a todos os ouvintes e internautas do Diário do Sertão. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre essa campanha tão essencial e importante para todo o tempo e principalmente para agora, para o momento que nós estamos vivendo aí, que é a recuperação dessa condição de pandemia e falar sobre a importância do uso racional de medicamentos. Professora, você só concorda que está tendo um uso indevido de medicamento e a venda indevida nas farmácias de medicamento, e isso pode trazer problemas seríssimos? Verdade, Conrado. Isso já é uma condição, infelizmente, do nosso país como geral e que ele só se exacerbou ainda mais com esse contexto de pandemia que a gente viveu, né? Então, a Organização Mundial de Saúde ela já nos traz dados que fala que 50% de tudo que é consumido no nosso país é de forma inadvertida. Nossa. Ou seja, sem prescrição de um profissional prescritor, que geralmente nós conhecemos como médicos, mas odontólogos também podem prescrever, nutricionistas, né? Ou com aquela máxima de que, tomou meu vizinho, meu colega, surtiu efeito, faça uso também. Então, assim, nós temos dados, né, que nos demonstram como é inseguro e como é perigoso manter essa conduta, essa cultura de utilizar um produto que não seja prescrito. E aí o importante da gente reafirmar sobre o uso irracional de medicamentos é que essa terapêutica ela não é só irracional quando eu utilizo algo que não está prescrito, mas quando eu uso algo que foi prescrito, mas uso da forma errada. Ou seja, eu não busco a orientação do profissional farmacêutico, que hoje está em todo o mercado, graças a Deus, bem inserido nessas drogarias, ofertando esses serviços de saúde, para te orientar quanto tempo tu vais tomar, como você deve tomar. A dose correta. A dose correta, que já vai estar, inclusive, lá prescrita, mas muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender aquilo que está prescrito, ou a gente esquece aquela informação que o prescritor falou e quando chega na farmácia ou em casa diz, meu Deus, como foi que o prescritor pediu para eu tomar? E aí, quando tem essa dificuldade de leitura da prescrição, acaba que você está com um medicamento que você precisa, que atenderia a sua necessidade, mas você não sabe quanto tempo vai tomar. Então, outra problemática associada que é importante a gente ressaltar é exatamente essa, que você tem um medicamento que está prescrito, mas aí você pode suspender ou acabar de usar antes do tratamento devido, que aí é uma das coisas bem gritantes, principalmente agora no contexto de pandemia, que foi a utilização de antimicrobianos de forma irracional, né, como a gente costuma falar, e suspendendo a utilização, por quê? Porque simplesmente Conrado acha que não está mais com os sintomas iniciais, né? E aí entende que, pronto, posso parar porque o efeito já aconteceu e já estou boa. E não é assim que as coisas funcionam. E aconteceu muito isso, um boom na venda de remédios para piolho, para fungo. Todo mundo sabe qual é o medicamento. E tem gente que consome até hoje, jura que tomando esse remédio, ele vai estar protegido do vírus do Covid. E há pessoas que tomavam diariamente. E tem gente que ainda toma esse medicamento diariamente. Mas eu já escutei muito isso. Inclusive, eu caí nessa onda de tomar também, não vou mentir. No início da pandemia, a gente sem saber muito o que estava acontecendo, né? Mas é preocupante, porque as pessoas dizem, não, mas é um remédiozinho para piolho, eu vou tomar, não vai me fazer nenhum mal para o meu organismo. E não é muito por aí não, né, professora? Não, Conrado, realmente não é por aí. E nós estamos a começar a receber nos hospitais, nas clínicas, esse paciente fruto desse uso inadvertido. E aí, o que é que a gente está começando a ter? Bactérias e micro-organismos que antes eram inocentes, que a gente tinha uma terapêutica segura para tratamento e agora já tem a tal da resistência aparecendo. Por quê? Porque você usou um produto de forma incorreta, numa condição de saúde que você não requeria, né? Acreditando muitas vezes hoje no que, infelizmente, está muito consolidado, que são as fake news, né? Então, o Dr. Google é, infelizmente,
o nosso principal socorro dentro do contexto de saúde que, infelizmente, nós vivemos, né? Então, a gente não tem uma política de integração de acesso de saúde tão fácil. As pessoas acabaram de passar 2 anos reclusas, com medo, inclusive, de procurar atenção básica ou serviço privado para tratar suas queixas, e encontrou na internet informações que muitas vezes não são tão seguras e saiu replicando essa onda de informações. Então, assim, infelizmente, a gente passou por isso é um fato, não tem como a gente reverter. Já reforçado por essa nossa cultura de fazer uso de algo sem a orientação. E agora a gente está começando a receber nos nossos serviços de saúde pacientes que, infelizmente, adquiriram a resistência e que, em vez de a gente conseguir um tratamento com o menor custo, com a menor complicação para você, agora a gente está tendo que usar como se fosse um soldadinho. Em vez de eu resolver com um soldado, eu já estou precisando do tenente, do coronel e do general para resolver uma coisa que a gente resolveria simples. E muitas vezes não está tendo saída. Né? Daniele, a campanha de conscientização do uso racional de medicamentos deste ano, ela vai muito nessa linha de pós-pandemia, não é? Isso, então, é uma ação que o curso de farmácia do Centro Universitário Santa Maria, ele sempre faz, porque no último dia 5 de maio foi o Dia Nacional do Combate a esse uso irracional, ou seja, a promoção do uso racional de medicamentos, e aí o curso de farmácia, ele geralmente faz ações, né, externas para a comunidade, para os estudantes, e aí esse ano, especificamente, a gente trata exatamente desse viés, para que você diga não à medicalização da sua vida, principalmente focado para os 2 eixos que foram os antidepressivos, os ansiolíticos, né, em virtude do contexto de pandemia, e o uso de antimicrobianos. Essas ações do curso de farmácia do Centro Universitário Santa Maria aconteceu também em escolas, né, em parceria com escolas do Estado. Isso, nós estivemos, na verdade, com a Escola Dom Moisés, né, essa semana, mais precisamente na última segunda-feira. Também estivemos em ação em escolas em Souza, porque nós acreditamos, né, que esse processo de educação é a saída. Então, seja para crianças, seja para adolescentes, que foi o público que a gente escolheu dessa vez, seja para a comunidade, a saída para isso, para reverter essa estatística da Organização Mundial de Saúde, é a educação. É fazer a população entender que o produto, o medicamento ou o fitoterápico, que também acaba sendo uma estratégia, né, muito utilizada na nossa região, nem sempre é a melhor saída. Então, eu acho, a gente entende, como educador, que essa disseminação dessa informação ela é extremamente essencial para reverter esse quadro no futuro. Daniele, nós estamos falando já há mais ou menos uns 10 minutos sobre remédio, medicamento, mas, de fato, o que são os medicamentos? Então, os medicamentos, eles são uma tecnologia, né, que ela é desenvolvida, elaborada por meio das indústrias ou de farmácias de manipulação para tratar algum mal de algum paciente, algum desequilíbrio. Professora, só serve para tratar algum problema? Não. Ele também serve para diagnosticar. Exemplo, se você precisar fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, quem é que vai favorecer a visualização desses tecidos para que o médico identifique o teu problema? É um medicamento, que é o famoso contraste. Tá? Então, o medicamento ele vai ter um princípio ativo, que popularmente a gente chama de droga, que ele vai vir para revelar algo, que é nesse sentido diagnóstico, ou ele vem para tratar algum problema seu. Ou também pode vir na condição prévia, que infelizmente não é uma das políticas mais adotadas no nosso país, como profilaxia, ou seja, prevenção de algum problema. Só que a gente tem a cultura, infelizmente, de só resolver algo quando já está no limite. Então, infelizmente, a gente opta por políticas curativas e não por políticas profiláticas. E acaba que a gente sobrecarrega o nosso sistema único de saúde, né, que é um sistema fantástico, que em nenhum país de Europa ou América do Norte tem um sistema tão bem estruturado no papel, planejado, mas que por problemas de execução do que está no papel, a gente não consegue atender as demandas da nossa população. O gerenciamento ainda falha. Professora, existe muita dúvida na cabeça das pessoas, inclusive na minha também, e não vou me excluir disso, quando a gente vai comprar um remédio na farmácia, devidamente prescrito por um profissional da área médica,
E a gente vê, olha, tem um remédio normal, tem o genérico, tem o similar, tem um de referência, tem fitoterápicos, tem homeopáticos, e a gente fica confuso. Afinal de contas, eu vou comprar qual? Qual é o mais eficaz? Qual eu devo procurar? E aí diz, não, nem sempre o remédio genérico ele vai funcionar, ele é mais fraquinho, vou comprar um mais caro, que é mais caro. Então, ou seja, tem um monte de desinformação. Por gentileza, nos oriente, na verdade. Quando a gente for nessa farmácia, eu vou comprar o quê? O comercial, o genérico, o similar, o homeopático? Olha, nas drogarias, né, que são as farmácias que nós costumamos popularmente chamar, você não vai encontrar o medicamento homeopático. O medicamento homeopático, ele é comercializado e produzido em farmácias específicas de manipulação para produtos homeopáticos. Nas drogarias, nas farmácias, que são as mais prevalentes, né, as mais comuns da gente encontrar, aquela que tem lá em toda a esquina, você vai encontrar esse medicamento industrializado, que ele pode ser genérico, similar ou referência. E aí, Conrado, é interessante a gente esclarecer que, dependendo da forma que está prescrita, fica para você facultado que você vai adquirir. Exemplo, fui a um ginecologista e ele prescreveu para mim um antifúngico, para a gente não citar nomes de medicamentos aqui e não ir de encontro ao que a gente está tentando divulgar. Então, se ele prescreveu aquele antifúngico na modalidade com o nome comercial, que é o que a gente chama de medicamento referência, ao chegar na drogaria, você pode adquirir esse produto na modalidade genérica, ou na modalidade referência, ou no similar. E aí, qual é a diferença de eficácia? Nenhuma. Hoje, 2022, não existe diferença alguma de qualidade se você estará usando um produto referência, genérico ou similar. Já existiu isso? Sim, já existiu. Lá no ano de 2019, na verdade até 2014, a Anvisa, que é o órgão que regulamenta a produção de medicamentos por parte da indústria, nós tínhamos uma legislação flexível, ao ponto de que o genérico realmente era o substituto do referência. E, por ter preço mais acessível, era o que a comunidade mais escolhia. Só que, por questões de fiscalização, hoje não existe diferença entre o medicamento genérico, referência e similar. Resumo, quando o médico... Só no preço a diferença. Exatamente. Então, o que é que você vai dizer? Aquilo que for confortável para o teu bolso, para a tua condição, você vai estar sendo tratado e vai estar tendo a mesma eficácia terapêutica, independente do que você está levando. Agora, se o prescritor, ele colocou o nome referência, aí a lei só permite que você compre o genérico ou similar. Se ele prescreveu o nome do princípio ativo, ou seja, o nome do antifúngico sem usar a marca, exemplo, né, a famosa história da palha de aço, que nós popularmente chamamos de Bombril. A marca é Bombril. A marca é Bombril. E o produto seria a palha de aço. O medicamento é do mesmo jeito. Vai ter um nome lá comercial e vai ter o nome da coisa de fato, ou seja, do princípio ativo. Que aí é o medicamento genérico, que por lei só pode ser prescrito assim. Aí, quando for prescrito o medicamento genérico, você só vai poder fazer a troca por um medicamento referência. E quando prescrito o nome de marca secundário, que é quando tem lá aquela história da quebra de patente, ou seja, Conrado desenvolveu um produto, ele é o primeiro do mercado que produz. Ele vai ter um tempo dessa marca protegida e depois que a patente cair, aí todo mundo vai poder comercializar, seja da forma genérica, seja da forma similar, que é criando sua própria marca. Ou seja, eu, Daniele, junto com o Centro Universitário Santa Maria, posso querer produzir o seu mesmo medicamento, só que com a nossa marca, Santa Maria. Então, isso vai ser similar ao que você produzia antes. Agora, se o médico prescrever a minha marca, Santa Maria, a drogaria só vai poder te vender a minha marca. Eles não são o que a gente chama de intercambiáveis, ou seja, não é possível eu trocar um pelo outro. Mas se você, que é o detentor da marca inicial, e for prescrito aquilo, aí eu, consumidora, posso dizer, não, eu vou comprar o genérico hoje porque o preço do mercado está mais barato e é o que eu posso comprar. Com relação a se vai resolver o meu problema de saúde ou não, todos, seja genérico, referência similar, hoje, eles atendem a questões de qualidade industrial determinadas pela Anvisa e você sem medo de errar. Se foi autorizado pela Anvisa,
a comercialização dele, você está tendo seu tratamento de saúde seguro. Estamos conversando com a coordenadora do curso de farmácia do Centro Universitário Santa Maria, a professora Daniele Rocha. O nosso assunto de pauta hoje da entrevista é medicamentos. Daniele, todo o medicamento, ele pode causar efeitos indesejáveis? Há como evitar esses possíveis efeitos indesejáveis no nosso organismo? Sim, todo medicamento, ele tem, sim, infelizmente, uma via de mão dupla, né? E isso vai depender daquela máxima que a gente escuta desde a avó e da mãe. A diferença entre o medicamento e o veneno se resume na dose. Ou seja, no quanto você toma e na forma como você toma. Então, eu posso estar usando um produto que realmente atenda à minha necessidade, meu problema de saúde, mas se eu tomo por muito tempo, vai me gerar um problema, porque eu estou tomando para além do que o meu organismo precisa. Ou se eu tomar muito de uma só vez, ele também pode me trazer um problema. Então, daí a importância dessas nossas campanhas de processo de conscientização do uso racional. Ou seja, você só deve realmente utilizar um produto se você tem a necessidade fisiológica para aquilo. Ou seja, estou doente, uma dor de cabeça, uma gripe, um resfriado, uma gastrite, algum problema, alguma desordem no teu organismo que peça aquele produto para que você faça a utilização. É só saber seguir a dosagem prescrita. E a forma de tomar. Ou seja, Conrado, você tem que tomar o medicamento 3 vezes ao dia. Aí Conrado lembra manhã e noite, ou lembrou hoje e amanhã não lembra. Aí vou tomar as 2 doses. Não faça isso, né? Então, esqueceu, olha a bula do teu produto, ou escuta as orientações que o profissional da área de saúde te deu, seja o médico, seja o farmacêutico, né, que é o profissional habilitado para falar sobre medicamentos, e tira essas suas dúvidas. Em geral, quando a gente esquece uma dose desses esquemas terapêuticos, é interessante que você reinicie e não que você tome aquilo que esqueceu junto com o do intervalo de agora. Tá? E aí, outra importante observação que eu gostaria de deixar aqui para todos os internautas e quem acompanha o Diário do Sertão é que cuidado com a utilização do fitoterápico e, principalmente, com a associação do fitoterápico com o medicamento industrializado. Tem muita gente que faz isso. Porque o que é que acontece, Conrado? Como eu acho que não tem problema, porque se é natural não faz mal, eu nem sequer menciono lá o clínico que eu tomo aquele chazinho todo dia para, sei lá, para minha memória, porque eu gosto do chá de camomila, de erva cidreira, de alho. Que toma o medicamento junto com o famoso chazinho. Isso, então são esses cuidados que a gente precisa ter. Existe sim interação entre o produto fitoterápico e o produto industrializado. E não é porque é natural que ele não vai te fazer mal. Ele faz sim. Inclusive, a gente viu aí nas mídias, há uns meses atrás, a cantora, né, de uma certa banda aqui do Nordeste, bem popular, que infelizmente veio a óbito exatamente por esse uso irracional de um produto fitoterápico para chás para emagrecimento. Então, a gente tem aí, nós temos informações, né, não só científicas, como provas, infelizmente, de pessoas que tiveram complicações de saúde ou que, infelizmente, vieram a óbito por causa dessa mistura um pouco perigosa ou esse uso mesmo dos chazinhos populares de forma inadvertida. Ô, Daniele, por falar em questão de ingerir medicamentos com chás, eu lembrei aqui de uma crença popular de que o leite, tomar leite, ele corta o efeito do medicamento. Isso é verdade ou é só crendice mesmo? Isso é verdade, mas não em todos os casos. Existem alguns produtos que realmente vão entrar em contato, o fármaco com a constituição do leite, que geralmente é o cálcio, e vai se ligar como se fosse um ímã. Igual aquele imã de geladeira que você coloca e ele vai ficar fixado lá na geladeira. Então, existem substâncias de medicamentos que se ligam dessa forma e que não se descolam mais. Então, o ideal utiliza o medicamento com água. Certo? Então, faça a administração de medicamento com água, já que vai ficar complicado para eu memorizar quem é que eu posso tomar com leite ou quem eu não posso. Então, para evitar... Água. Então, tome qualquer medicamento que você venha a precisar com água. Muito bem. Daniela, em relação a outra dúvida
que rola muito nas pessoas, além da automedicação, é o prazo de validade do produto. Eu comprei um medicamento, deixei lá e eu olhei lá, nossa, a gente usa muito o termo, venceu, já está com um mês que venceu o medicamento. Mas eu vou tomar, porque ainda tá com o princípio ativo do medicamento ainda está valendo. A gente pode tomar o medicamento depois do prazo de validade dele? Não deve. Não deve, por quê? Porque tudo que o farmacêutico industrial fez e todos os outros profissionais fizeram para desenvolver e dizer que aquele produto é seguro, eficaz e tem qualidade, que são as 3 principais características de um medicamento, é durante aquele intervalo de tempo. Então, Conrado, quando a gente armazena um produto dentro da nossa residência, quando a gente está de posse, seja no hospital, seja na sua casa, as condições que você tem ali não são aquelas condições ideais de produção. Então, quando é feito o produto e são feitos os testes, eu digo, Conrado, a qualidade e a segurança desse produto é até data X. A partir dali, você não garante mais que esse produto não só seja benéfico para o problema que você tem, como ele não cause outros problemas, porque a qualidade dele não é garantida depois daquilo. E por que não é garantida? Já que tem tanta legislação, já que passa por tanto teste, porque existe o tempo de conservação de produtos. Exemplo, você faz um bolo na sua casa e ele não vai ficar bom do dia que você fez até 30, 40 dias depois. Não, é impossível. Não é possível. E os medicamentos são do mesmo jeito. Então, existem constituintes que fazem parte do medicamento que têm o tempo de atividade para garantir aquela qualidade. E depois disso, eles perdem aquela atividade. Então, não só você não está usando um produto que não vai resolver mais o seu problema de saúde, como ele pode te gerar um novo problema. Por quê? Se eu ingiro, por exemplo, um bolo que está lá com fungo mofado, o mofo pode gerar um problema para mim. Estou dizendo que o medicamento vai mofar? Não necessariamente. Pode acontecer? Pode. Principalmente as formulações líquidas, né? Porque a quantidade de água no medicamento é o que favorece o crescimento desses organismos que estão aqui. Por exemplo, no ar, que você abre o produto 2, 10 vezes, abre e fecha, você está expondo aquele produto à luminosidade, à umidade, e isso já vai gradativamente deteriorando esse seu produto. As pessoas têm que se ligar também na questão de como guardar, como armazenar e descartar, não é isso, professor? Exatamente. Nós temos uma cultura de guardar medicamento onde? No banheiro, né? Naquela antiga farmácia do banheiro. Que não é o lugar mais adequado. Por quê? Quanto mais umidade estiver nesse seu ambiente, mais você está favorecendo a degradação desse produto. Porque a água, ela vai favorecer exatamente não só a contaminação de micro-organismos que estão no ambiente que você não controla, não é? Você não controla o que está circulando aqui, por exemplo, nos estúdios. Nem na sua casa, nem em canto algum, né? Também porque a água, ela favorece reações químicas dos produtos que fazem parte do medicamento. Verdade. Então, eles podem reagir e produzir uma outra substância, e essa substância nem vai ter efeito terapêutico e vai ser danosa ao seu organismo. Então, banheiro não é o melhor local, nem nenhum ambiente que oferte mais umidade do que deveria ser ofertado, tá? Local de armazenamento de medicamentos precisam ser em locais que não tenham essa umidade, que tenha menor incidência de luz e a menor temperatura possível, porque a temperatura, o aumento da temperatura também favorece a degradação dos constituintes do medicamento. Se você tem idoso e crianças em casa, se redobra o cuidado de onde você vai guardar esses medicamentos. Por quê? Porque, às vezes, os medicamentos eles são coloridos. A gente tem a cultura, inclusive, de dizer, toma, que é gostoso. Então, você está fazendo o quê? Ajudando aquela pessoa a querer usar sem ser realmente por necessidade. E aí a criança já tem a curiosidade muito instigada, já vai, muitas vezes, ver você adulto fazendo aquele uso, então ele vai pensar, se minha mãe e meu pai faz eu uso, posso usar também. Eu posso usar também. E aí vem outro problema associado à utilização de medicamentos, que são as intoxicações domiciliares. E aí, os públicos mais sensíveis hoje são as crianças e os idosos. Maravilha. Professora Daniele Rocha, parabéns pela entrevista, pela condução do assunto. E espero que você volte em outras oportunidades para conversarmos um pouco mais sobre medicamentos. Algo mais?
Não, é só agradecer, né, a TV Diário, na pessoa de Conrado, e as professoras Ana e Sheila, que nos dão, juntamente com toda a equipe de corpo técnico e docente do curso de farmácia, nos dão essa autonomia para construir o conhecimento e formar profissionais que estarão atendendo a mim e a você no futuro com a melhor qualidade possível. E o curso de farmácia da Santa Maria hoje é excelência? É excelência, sim. A gente tem não só avaliação pelo MEC, né, que é a avaliação de conceito 5 institucional, mas também nós temos a segunda melhor nota das faculdades privadas do estado da Paraíba. Então, a Faculdade Santa Maria, na verdade, hoje, Centro Universitário Santa Maria, nós ofertamos, sim, um curso de farmácia com excelência para a região e para o estado da Paraíba. Inscrições estão abertas para o curso. Isso, e aí só lembrando, né, que o vestibular ele vai ser de forma online, as inscrições elas são gratuitas e estão em fluxo contínuo até o próximo semestre, né? Então, entra lá no site fsm.edu.br, faz sua inscrição, agenda a sua prova e aí você pode ter a oportunidade de fazer o curso de farmácia ou os outros demais cursos que o Centro Universitário Santa Maria oferece.